Vou sentar ali e vou assistir também. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre arte rupestre, uma matéria do sexto ano. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas alguém conhece aqui o Parque Nacional do Piauí? Não? Pessoal, lá o Wesley falou que sim. Lá no Piauí tem um parque basicamente é um parque um parque com pinturas rupestres, né, com arte rupestre. Não é o mais antigo do mundo, né, mas dizem que é o mais antigo das Américas, que se tem registro, né, mais antigo até isso, Serra da Capivara. E lá tem um parque bem interessante. Eu nunca fui, na verdade, né? Mas tem até filme. Eu depois recordo, se eu puder lembrar do nome do filme. Mas tem um filme bem interessante. Na verdade, ele está em inglês, né? Vocês podem assistir no YouTube, para quem tiver vontade de pesquisar. Então, o objetivo da aula é analisar as principais características da arte rupestre e identificar como forma de linguagem e expressão dos seres humanos no passado. E ali tem uma pintura que é se não me engano, do Parque da França, né? Se não me engano, é da França esse. E não, minto, ali na fonte diz Lubang. O Parque Nacional de Lubang, na Indonésia, é o mais antigo do mundo, né? Pelo menos o que se tem registro. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o mais antigo das Américas. E ali faz uma pergunta, né? O que você sabe sobre a arte rupestre? Na verdade, quando a gente fala de arte rupestre, a gente tem que voltar lá para o Paleolítico, né? Que ele tem algumas características que favorece, né? Porque, por exemplo, a arte rupestre, ela basicamente registra o cotidiano dessas populações, né? Das populações da época, e eles utilizavam vários materiais para fazer pintura, sangue, ovo, sangue de animais, sangue humano também. E eles também usavam um chifre de boi, de touro, para borrifar, porque tem algumas pinturas que eles borrifavam com tinta. Eles colocavam sangue dentro tipo, parece tipo uma canetinha, sabe? Você tira a tampa da canetinha e assopra. E daí ele sai é como se fosse um spray, entendeu? E ele dá a imagem. Eu depois eu mostro na aula. Tem uma imagem nos slides que eu fiz aqui. Então, a arte rupestre, elas são pinturas das cavernas, registros feitos pelos seres humanos nômades no passado. Elas nos contam como era a vida desses grupos humanos, sua alimentação, a questão das divindades, a organização social, a fauna da região. Usavam o que tinha no meio ambiente para fazer as pinturas, até sangue era usado nas pinturas, né, como eu comentei. Ovo também era utilizado, ovo de animais. E ali mostra, né, no quadro o quadro não, né, pessoal, é uma caverna de Chauvet, que é na França, e ali ali tem alguns cavalos, né. Na verdade, o que a gente sabe sobre o Paleolítico, né, quando vocês vão estudar lá biologia, né, que não sei quem dá aula de biologia, mas o registro histórico da história natural, principalmente da biologia, né, história da biologia, a gente vê desse período, né, porque eles também fazem registros, né, dos animais da época. E tem alguns animais que hoje, por exemplo, eles pintam, mas hoje não existe mais, né? Então, faz uma pergunta ali, qual a sua opinião sobre arte rupestre? Você já se perguntou se a arte rupestre é uma forma de descobrirmos a história dos seres humanos no passado? Sim, né? A arte rupestre,
ela é uma das formas que a gente tem de poder conhecer essas populações. Tem um filme também que fala um pouco sobre isso, é 10 mil anos antes de Cristo, acho que é esse o nome do filme. Ele conta, na verdade, eu escrevi errado aqui, o C maiúsculo, né? 10 mil anos antes de Cristo, o nome do filme. E ele faz uma caracterização da época, né? É bem interessante, se vocês quiserem procurar na Netflix ou em outro portal para vocês poderem assistir. E fazendo uma contextualização, né, do período, estudando a arte rupestre nos possibilita entender como era a vida dos seres humanos no passado, num período que eram caçadores-coletores nômades. Também nos ajuda a desconstruir a ideia tradicional de pré-história, onde somente com a escrita, 4 mil anos antes de Cristo, surgiu a história. Afinal, as pinturas não são histórias também? Sim, né? Como eu comentei sobre... Já pensaram como somos um dos universos que sabem como um planeta começou, sendo que somos do futuro? Na verdade, quando a gente estuda história, a gente, na verdade, a gente só pode estudar, né? Pelo menos na teoria da história, a gente entende de que a gente só consegue compreender a história por fontes, né? Então, as pinturas que tem nessas cavernas, elas são uma fonte histórica, né? E a gente também consegue estudar também o comportamento, né? Porque dentro da história humana, né? Por exemplo, na história, quando a gente vai estudar pré-história mesmo, a gente só consegue saber algumas coisas sobre agricultura, criação de gado, invenção do fogo através das pinturas, né? Porque não tem como a gente saber o que acontecia antes, né? E ali faz uma pergunta, né, sobre a arte rupestre de animais, né? Qual é a pintura rupestre considerada mais antiga, o que ela retrata? E ali mostra um quadro de Lubang, da Indonésia, que é de 40 mil anos antes de Cristo, né? Ali mostra se não me engano, parece um boi, né? É um ocre, é um touro. A pintura rupestre, ela conta a história dos seres humanos em uma determinada região, e ali mostra também o que eu tinha falado, né? Que é possível estudar a história natural através dessas pinturas, né? Esse quadro ali, ó, fala um pouco sobre a caça de animais, né? Conta como era o cotidiano dos caçadores, quais animais existiam naquela região, como era a religiosidade. Qual é a sala? Sala B12. B12. Como era a religiosidade primitiva, como eram as armas de caça, né? E como o grupo humano se organizava. Então ali, a gente, aqui no terceiro quadro, a gente vê a caverna de Chauvet na França, e ela mostra cavalos e rinocerontes, né? E a gente, como eu comentei, né, vocês conseguem estudar a história natural através disso. Depois eu lembro o nome do documentário que eu comentei na aula, que é interessante vocês poderem estudar as cavernas, né? Então, ali como eu comentei, né, fala sobre animais extintos, né? Eu vou falar sobre isso primeiro. Melhor falar sobre isso e depois voltar para os outros. Então, como eu falei, né, quando a gente fala de história natural, a gente consegue também ver os animais que deixaram de existir, né? E ali mostra um rinoceronte lanoso, né, de 2 chifres, que é extinto, né?
E as pinturas nas cavernas elas acabam ajudando a gente a conhecer uma fauna extinta, paleolítica, né? Ou seja, animais que já não existem mais, mas afinal o que causou tudo isso? Então existem alguns questionamentos. Existem algumas teorias, né, sobre a era glacial, né? Que a gente passou por várias eras glaciais e eras de verão. Então, no primeiro quadro, a gente vê os bisontes, né, no teto da caverna de Altamira, no norte da Espanha, que é de 11 mil anos antes de Cristo. Pessoal, eu comentei sobre aquele borrifador de tinta. Esse borrifador é esse que está no segundo slide, né? Ele mostra, na verdade, ele, como diz ali, ele é retirado do chifre de algum animal, né? E ele era usado para borrifar tinta, né? Então ali no caso da pedra, alguém colocou a mão, né? E borrifou sangue, né? Colocou sangue ali para borrifar, borrifou e com forma de registro, né? Então usava uma técnica de espirrar a tinta para conseguir uma espécie de borrifação usando a própria boca ou um chifre. Observe as imagens a seguir, né? Então, fazendo uma retomada do que a gente falou durante a aula, primeiro falando que estudamos, né, que a arte rupestre é uma fonte histórica, um registro do passado que conta a história dos seres humanos e também dos nômades do passado, né? Com as pinturas nas cavernas é possível descobrir a fauna da região e até a extinta paleolítica, como se organizavam esses grupos humanos, né? Suas armas e divindades primitivas. Pessoal, eu vou pro quiz, tá? Vão lá, digitem /warp quiz. Parece até a voz do Elton aqui. /warp quiz. Uma pessoa perguntou qual era o comando, foi /warp quiz. Elton, esse é teu cacuete, viu? Digitem /warp quiz. Não, quando você falou, ele não tá aqui? A voz do Elton na cabeça. Me veio a voz do Elton na cabeça, eu falando, digitem /warp quiz. Então, questão 1. A arte rupestre representava a alimentação, organização social, divindades. B. Conflitos sociais. C. Filosofia crítica sobre a sociedade da época. D. Sociedade medieval. Ou apenas caças de animais. Eu vou dar 10 segundos, tá? É bem fácil essa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ih, alguém errou aí. Marcou a letra E? Por que é a letra E? Uma coisa legal. Desculpa, pode continuar. Oi, diga. Não, eu ia falar que uma coisa legal fazendo propaganda aqui. Uma coisa legal é quando você vira prêmio, você tem aulas melhores do que as aulas gratuitas e também você ganha mais dinheiro no quiz, que é 200 foi errado, 2.000 sapiens. Você ganha literalmente o dobro. Questão 2. Entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra esse sítio no Piauí chama-se A. Parque Nacional Serra da Capivara. B. Parque Nacional da Serra da Mantiqueira. C. Parque Nacional da Serra das Areias. D. Jardim Botânico Piauense. Ou E. Parque Nacional Serra das Antas.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wilton? Oi, diga. Ah, tá. Porque você parou de falar do nada e pensei que tinha acontecido alguma coisa. Não. É que eu tinha esquecido de que você parou de falar do nada. Não, é que assim, uma coisa que eu aprendi na faculdade é que quando a gente vai apresentar, a gente não pode ficar fazendo porque dá a impressão que você não sabe nada, né? Então é melhor ficar mudo, espera, lê e fala, sabe? É uma tática minha. Entendi. Agora pode continuar a aula. Não, tranquilo. Questão 3. As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois a. Funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração, b. Expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia, c. Indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza, d. Atestam as relações entre os registros gráficos e mitos de origem, e registram a supremacia do indivíduo sobre os membros do seu grupo. Só questão fácil, hein, galerinha? Só questão fácil. Finalmente o Elton apareceu. Eu dei uma saída ali fui estourar pipoca. Não deu tempo de eu chegar para as primeiras questões do quiz. Pela cronologia. Essas duas Ei, últimas. cara, você gosta de pipoca? Oh, yes. Não manda uma difícil ali, Jaquiel falando. Lembrou do pica-pau, Elton. Você falou pipoca. Hoje o professor tá bonzinho, só fez questão facinho pra vocês. Coisa boa, hein? Ei, cara, você gosta de pipoca? Eu vou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alguém acertou? Pessoal, é a letra B. Expressa uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Qual que vocês marcaram, só para saber? Eu marquei a D. Olha, pelo menos no gabarito tá marcando a letra B. A letra D, pelo que eu tô vendo aqui, eu não marcaria por causa que ali fala da questão de registros gráficos, né? E, na verdade, quando a gente vai falar sobre fonte histórica, a gente não pode também... a gente, na verdade, quando fala de fonte histórica da pré-história, a gente não conta a questão do registro gráfico, né? A letra A, por exemplo, funciona como códices velados de uma comunidade à espera da decifração. Na verdade, não é uma comunidade à espera da decifração, porque existem outros povos lá atrás que também descobriram essas cavernas, né? E por si só acabaram fazendo uma contextualização da história natural, né? Como vocês podem lembrar também do Charles Darwin, ele também faz essa questão ele tem uma teoria, né? Que é a teoria da evolução das espécies, né? E também a letra A não seria a mais correta. A letra C imita o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Na verdade, poderia até ser a letra C, mas a letra B é a mais correta. E a letra E registra a supremacia do indivíduo sobre membros do seu grupo. Na verdade, não.
quando a gente vai falar de história, pelo menos a pergunta fala ali sobre a questão do estudo da arqueologia, né? Na verdade, não tem isso. Quando a gente vai estudar fonte histórica, a gente não pode ter uma visão nossa, a gente tem que ter uma visão do período, né? Pelo menos como historiador. Então a letra B é a mais correta. É a correta, né? Questão 4. Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico a utilização de metais como cobre e bronze. B. O nomadismo típico dos povos caçadores e coletores. C. A revolução agrícola. D. A revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos. Ou E. A formação das religiões monoteístas. Essa é fácil, pessoal. Eu comentei durante a aula. Então, pessoal, a correta é a letra A. A letra C seria o paleolítico, né? Mas o neolítico seria a utilização do cobre e do bronze. E as outras respostas são incorretas, né? Ali algumas pessoas falaram sobre evolução urbana, né? Na verdade, a gente só vai falar de evolução urbana no final da pré-história para o início da Idade Antiga, né? Que a gente começa a ver as primeiras cidades no mundo. E deixa eu ver a outra ali que tem a formação de religiões monoteístas. A gente só vai ver religiões monoteístas a partir de 3000 antes de Cristo, né? Que surge o judaísmo, né? O judaísmo ele é mais antigo que o cristianismo. O budismo vem antes ou vem depois? Eu não lembro corretamente. Eu lembro assim que tem um dos fundadores do budismo, ele era indiano e ele era um príncipe indiano, mas se não me engano, o budismo surgiu na Idade Antiga mesmo. Uhum. É o Siddhartha Gautama, né? Isso. Siddhartha indiano, né? Ele era filho de um rei. E ele acabou ele acabou se mudando, né? Ele saiu da cidade e acabou se mudando para outro lugar. E aí ele começou a fazer jejum, né? Jejum. Não sei direito como é a religião budista, né? Para falar a verdade, a história das religiões eu conheço bem pouco, né? Mas o budismo tem, ele, se não me engano, da Idade Antiga. Então, ali, na questão 5, qual é a caverna considerada a mais antiga do mundo? A Piauí, Brasil. B. Chauvet, na França. C. Patagônia, Argentina. D. Lubang, Indonésia. Ou E. Atacama, Chile. Alguém tá dando as respostas aí, né? O pessoal não ficam fazendo isso aí. Não é pra dar resposta, galera. Vocês querem acertar, sigam... o Bercente não tá aqui, né? Não. Ele acertava tudo. Ele era bom. Aham. Erraram? Não, dessa vez eu acertei. Acertaram porque alguém ficou dando resposta. Deixa eu ver quem que é. Não, eu já tinha entrado. Eu já tinha entrado quando ele tinha mandado a resposta. Mas bom, quem assistiu a aula sabe que a resposta é a letra D mesmo. É isso, pessoal. Essa é mais uma aula que se acaba, né? Agradeço a todos que participaram. E é isso. Vou indo. Valeu, Milton. Valeu, obrigado. Obrigado. Quando eu tô comendo.